Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Ramos Maciel e eu vou falar um pouco sobre radioatividade e emissões radioativas. Esse presente trabalho ele é composto por uma breve história da radioatividade, conceitos da radioatividade, os tipos de partículas, tipos de emissões e as principais aplicações. Eu vou focar nas emissões e nas aplicações. Bom, radioatividade consiste em emissões provindas de um núcleo estável. Se nas reações químicas elas são na eletrosfera, né, com os elétrons interagindo, nas emissões radioativas a gente tem um núcleo instável e esse núcleo emite partículas. Mas como foi a descoberta da radioatividade? Bom, em 1896, Henri Becquerel, trabalhando com urânio, ele percebeu que o urânio tinha características distintas e ele percebeu que ele podia atravessar uma folha de papel. As partículas emitidas por ele podiam atravessar uma folha de papel e ele deixava manchas em placas fotográficas. Era um conceito ou uma característica parecida que podia ser observada no raio-x, no raio-x que tinha sido descoberto um pouco antes. Em 1897, Marie Curie, ela também se interessa por esse assunto, pela radioatividade, e ela percebe que o tório, ele também possui essas mesmas características. Mais tarde, ela e o marido dela, eles descobrem o polônio, um elemento radioativo também. Em 1898, Ernest Rutherford, com experimentos com placas carregadas eletricamente, ele percebe que algumas partículas elas eram atraídas e outras eram repelidas, né? Então a essas partículas ele deu o nome de alfa e beta. As partículas alfas, elas são constituídas de dois prótons e dois nêutrons. À medida que um núcleo repele essas partículas alfas, a massa do núcleo decai em 4 unidades e o número atômico ele decai em 2 unidades. Essas partículas alfas elas são carregadas positivamente, por isso existia aquela atração quando Rutherford fazia o experimento. Já as partículas betas, elas são elétrons emitidos pelo núcleo. Você deve estar se perguntando como é possível um núcleo emitir elétrons. Bom, esses núcleos são beta-emissores, e onde um nêutron decai e ele se transforma em próton, e um elétron decai e ele se transforma em antineutrino. Essas partículas, elas quando emitidas, elas têm massa zero e uma carga nula. Já os raios gamas ou as partículas gamas, elas são ondas eletromagnéticas. E ele não possui carga, não possui massa, tá? Essas emissões eletromagnéticas são bem parecidas com as emissões que a gente percebe no raio-x, nas ondas ultravioleta, no micro-ondas, porém, só as partículas gama são emitidas pelo núcleo. Como funciona basicamente essa emissão? Bom, a gente pode dizer que as partículas alfas elas atravessam paredes fininhas, folhas de papéis fininhas, já as betas elas de alumínio, madeira um pouco mais densa, já os raios gamas eles conseguem paredes de chumbo e até concreto. Bom, as aplicações, a gente tem o carbono 14, que é um processo usado para datação, né? À medida que um indivíduo morre, ou um ser vivo morre, né, ele tem uma certa quantidade de carbono 14.
e com o passar do tempo vai decaindo. E é a partir daí que a gente consegue, com o tempo de meia-vida, a gente consegue prever o tempo daquele fóssil ou quando aquele fóssil morreu. Bom, na medicina a gente tem várias aplicações, principalmente nas áreas cancerígenas. Na indústria, a gente tem também aplicações em alimentos para tardar, para evitar a ramificação, alguns tipos de fungos. E essas são algumas das aplicações da radioatividade. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e tchau.